gostaria de te chamar bem-vindo para esse momento de culto. Assim como os discípulos, nós também estamos navegando por este mundo num barquinho. E muitas vezes remamos em meio às tempestades e não conseguimos sair do lugar. Que Jesus, através dos cânticos, das leituras, Ele venha até a tua presença, que Ele possa te acalmar, que Ele possa fazer com que você consiga chegar ao seu destino, a um lugar seguro, e que nós, assim como aqueles discípulos, possamos adorar, possamos nos curvar diante de Jesus Cristo e confessarmos que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Assim nós iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Jesus, suprema fonte, o mais santo e puro amor, levantar a minha fronte para um hino de louvor, recordando os teus tormentos, graças quero te render, quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre, desgarrado, quando vieste me buscar, expiando meu pecado para me purificar. No teu sangue precioso, paz, perdão e vida cheia, e contigo venturoso, glória eterna fluirei. Desta graça, ó Cristo amado, sou contínuo devedor. Fui de todo penhorado pelo teu divino amor. Sei que ingrato tenho sido, mas suplico teu perdão. Por teu sangue fui remido, enche-me de gratidão. Por teu sangue fui remido, enche-me de gratidão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade ela não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu convido a nos achegarmos diante de Deus e entregarmos a Ele as nossas vergonhas. Refúgio dá aos pecadores, por isso a Ti eu vim. Ó meu gracioso Salvador, tem compaixão de mim. Confesso que culpado sou, confesso que sou vil, mas sei que em Cristo salvo estou, seguro em seu redil. Ajuda-me, Senhor Jesus, liberta-me do mal. Em mim derrama a tua luz, ó Sol celestial. A Ti, Senhor, venho implorar, escuta o meu clamor. Jamais me poderá negar perdão por teu favor. Em nome de teu Filho, Jesus Cristo, e meu Salvador. Amém. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu único Filho unigênito, para que morresse por nós. E por este sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus nos perdoou todos os nossos muitos pecados. Aos que creem em seu nome, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus.
e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. A leitura do Santo Evangelho é o texto de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Jesus anda por sobre o mar. Assim diz o evangelista. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Até aqui a leitura do Evangelho. A leitura do Salmo, ela seria uma leitura após aquele momento que os discípulos foram salvos por Jesus ali no barco, em meio à tempestade. E é o Salmo de número 18, os versos 1 a 6, é um salmo de vitória, da qual com certeza somente Jesus pode nos dar. Assim diz o salmista: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Até aqui a leitura do Salmo. Eu te convido a confessarmos a fé em conjunto através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me
Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. No texto do Evangelho, Jesus havia pedido aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele. Esta era a vontade de Jesus para os seus discípulos. Entrem no barco, atravessem o mar para o outro lado para chegarem a Betsaida. Notem, os discípulos iriam atravessar aquele mar sozinhos, sem a companhia de Jesus. Enquanto isso, Jesus havia ficado para trás, para se despedir das multidões que o seguiam e o cercavam. Parece que aquelas pessoas elas não queriam ir embora da companhia de Jesus. E Jesus resolve ficar mais um tempo com elas. Despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte a fim de orar sozinho. Assim como Jesus gostava de ficar com as multidões, Jesus também gosta de ficar na presença de Deus. Com frequência nós encontramos textos onde Jesus orava. Isso era algo costumeiro para Jesus. Estar com as multidões necessitadas, mas estar de joelho por horas diante do Pai. Caindo a tarde, lá estava ele só, Jesus. Os discípulos, tendo entrado no barco, já estavam longe, no meio do mar. Aqui não importa o quão longe nós estejamos de Jesus, ele vem ao nosso encontro, ele escuta os nossos sussurros, os nossos gemidos, e ele sempre nos alcança, mesmo no meio do mar desta vida. O barco, o texto bíblico diz, era açoitado, varrido pelas ondas, o vento era contrário. Os discípulos estavam com dificuldades de seguirem para frente naquela viagem. Mesmo obedecendo à vontade e à ordem de Jesus, eles tinham um problema. Nas nossas vidas, nós também temos dificuldades de seguir às vezes em frente, de vencermos obstáculos, problemas que nos impedem de alcançarmos os nossos objetivos, mesmo fazendo muitas vezes a vontade de Jesus. Aqueles discípulos, por suas próprias forças, eles nunca iriam conseguir vencer aquela tempestade, sair do meio daquela tormenta e chegar em segurança ao outro lado do mar. A extensão daquele mar que eles estavam atravessando era cerca de 8, 9 quilômetros a distância. Eles passaram a noite toda remando, sem sair do lugar, por horas e por horas. Continuavam no meio do mar. A cada remada para frente, o vento os levava para trás. As suas forças estavam se acabando, se esgotando. Eles eram homens acostumados no mar, eram pescadores, tinham experiências do alto mar, técnicas em embarcação, de enfrentar ventos e tempestades, e já devem ter tido, em outros momentos de suas vidas, ondas tão grandes quanto estas.
Mas apesar de tudo isto, em meio àquela tempestade, eles não estavam conseguindo vencê-la, aquela dificuldade. Talvez seja exatamente isto, que talvez alguns de vocês estejam passando, enfrentando, uma situação incontrolável, que foge de nossa capacidade, de nossas forças, de solucionar ao problema, ou de resolvê-lo. A primeira coisa, segundo o texto bíblico, é: não pare de lutar, não te entregue, faça como o exemplo dos discípulos, lute, aguente firme, esforce-se ao máximo, porque o Senhor em algum momento Ele virá e te dará o auxílio. Aqueles homens, eles não desistiram, eles continuaram obedecendo a Jesus, atravessaram o mar. Por mais difícil que parecesse ao ser humano, lá estavam eles, no meio da tempestade, da tormenta, obedecendo aquilo que Jesus tinha lhes dito. Jesus, Ele vai te ajudar. Não desista, pois não há vento ou tempestade que possa impedir Jesus de se aproximar de você, de te dar a libertação e a salvação, o livramento. Ele está vindo, o socorro bem presente em nossas tempestades. O texto de Marcos, capítulo 6, que é um paralelo dessa leitura nossa, diz o texto: vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar. Notem, Jesus estava vendo os discípulos. Por mais que estivessem no meio do mar, por maior que fosse a distância, Jesus estava vendo-os em suas dificuldades. E Ele vem os ajudar. Ele quebra as barreiras da física, da lógica, correndo por sobre o mar. E Jesus, Ele não fica indiferente, vendo o nosso sofrimento. Ele vem ao encontro do ser humano, para fazer com que nós possamos alcançar o outro lado desta margem. Na 4ª vigília da noite, provavelmente 3 horas, 4 horas da madrugada, Jesus deixa a sua oração, desce do alto do monte e vem sobre o mar em direção àqueles discípulos. Jesus fez isto há muito tempo atrás também. Ele desceu do alto do monte, viu a humanidade sendo levada pela tempestade do pecado, da iniquidade, vendo que nós não conseguíamos nunca chegar ao reino dos céus, e Jesus desce da sua glória e veio ao encontro do ser humano, para nos acalmar, para nos acalentar. Não importa o quão difícil seja o nosso problema, não há dificuldade, não há distância que impeça Jesus de vir ao nosso encontro. Não há limitações para aquele que anda por sobre as ondas do mar. No meio das tempestades, Jesus toma a iniciativa de nos ajudar. Jesus vem atrás dos seus discípulos que não conseguiam sair do lugar sequer, e Jesus os salva, os liberta. Os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados de medo, apavorados, e tomados pelo medo gritaram: é um fantasma. As pessoas que viviam no alto mar, eles geralmente eram supersticiosos, e pelas crenças da época, acreditavam-se que no alto mar podia-se ver fantasmas. Notem, aqueles homens de fé que andavam por Jesus, eles tinham crenças pagãs, eles eram supersticiosos. E apesar de tudo isto, de terem crenças pagãs, de serem supersticiosos, Jesus veio ao encontro daqueles homens. Que bom, porque às vezes nós também somos assim. Temos costumes pagãos em nossas famílias, às vezes somos supersticiosos, e nem por isso Jesus deixa de vir ao nosso encontro. Às vezes, em muitos dos dias difíceis desta vida, parecido como aqueles discípulos, olhamos para Jesus lá longe e não reconhecemos pela distância.
que estamos nós de Jesus. Ou pela noite, pela escuridão, pelos problemas, pelas tempestades, e pensamos, é um fantasma. Não acreditamos muitas vezes que no meio de tantas dificuldades, de tantos problemas, Jesus ele vem ao nosso encontro. E Jesus fica com pena de nós e se identifica. Tem de bom ânimo, coragem, não temas, sou eu. Pedro, quando escuta Jesus, ele se levanta no meio daquela tempestade e diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus o encoraja e diz para Pedro: vem. E Pedro, mais uma vez obedecendo Jesus, ele desce do barco em meio às águas, que agora já estavam calmas, e ele caminha por sobre o mar. Enquanto olhava para Jesus, ele andava em cima do mar, reparando, porém, olhando para o vento, olhando para o mar, o Pedro, ele teve medo. O Pedro teve dúvidas, medo de afundar, medo de cair. Notem, enquanto o Pedro olhava para Jesus, ele caminhava por sobre o mar, ele fazia coisas impossíveis, ele vencia coisas que somente olhando para Jesus podemos vencer. Mas quando Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento, começou a pensar nas ondas que batiam, o Pedro começa a afundar e a perecer. O mesmo acontece hoje, quando nós estamos olhando para Jesus, mesmo numa pandemia, mesmo em meio à mortandade, mesmo em meio ao desemprego, quando nós estamos olhando para Jesus, a gente consegue caminhar, viver, mesmo em meio às tormentas. Agora, quando nós paramos de olhar para Jesus e olhamos demais para os noticiários, olhamos demais para as tempestades, as ondas que assolam ao nosso mundo, nós, assim como Pedro, começamos a afundar, a submergir. E aí vem a oração, o grito de Pedro. O Pedro afundando, ele olha para Jesus e grita: salva-me, Senhor. E esse é o grito que muitos já em suas vidas deram. O Pedro afundando, submergindo: salva-me, Senhor. Jesus prontamente ouve a oração do Pedro, estende a sua mão. Notem que o cristão, os discípulos de Jesus, eles têm problemas e dificuldades, e quando estamos afundando no casamento, na vida em família com os nossos filhos, em meio a crises financeiras, em meio ao nosso corpo, às doenças que nos assolam, quando estamos afundando, quando estamos sucumbindo, nós podemos gritar, clamar a Jesus: salva-me, Senhor. Esse era o grito de Pedro, também é o nosso grito. E saiba que a mão de Jesus estará estendida a todos nós, como esteve estendida também a Pedro. Jesus olha para Pedro afundando, para aquele homem que duvidou, que teve medo. Jesus ouve aquele SOS de Pedro. Então ele, o texto bíblico diz, prontamente estendeu as suas mãos para Pedro que o afundava. Jesus respondeu prontamente à oração de Pedro, o pedido, porque a emergência exigia um atendimento rápido. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa nos salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder nos ouvir. Deus nos escuta e as suas mãos estão nos estendidas. Jesus também estendeu suas mãos também para mim, ou melhor, para nós. Muitas são as vezes que somos parecidos como Pedro e deixamos de olhar para Jesus. Olhamos para os ventos desta vida, os problemas, e começamos a afundar. Jesus estende as suas mãos, mesmo com as marcas dos pregos, os cravos, para nós que estamos caindo, ou que temos medo,
ou que estamos afundando. Os que possuem pouca fé, os que têm dúvida, pasmem, Jesus estende as suas mãos para nós. Jesus ouve a nossa oração. E com estas mãos Jesus nos coloca novamente no barco. Notem, o Pedro novamente entrou naquele barco. Os discípulos, eles vão chegar ao outro lado da margem por causa de Jesus. Por mais que fossem homens fortes, que soubessem remar, no final é tudo por Jesus. Jesus, depois de pegar Pedro, ele dá um puxão de orelha em Pedro. E muitas vezes a você e também a mim. A nós que muitas vezes sucumbimos em meio aos problemas desta vida. Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Talvez muitos de nós já tenhamos escutado estas palavras de Jesus a nós. Pedro entrando no barco, havendo bonança, tudo estando calmo. Notem, Jesus trouxe calmaria para aqueles homens conturbados, cheios de medo, de dúvidas. Jesus os tirou do vale da sombra da morte e o bom pastor os conduziu a águas tranquilas, a pastos verdejantes. O mesmo Jesus hoje tem feito isto com nós. Com as suas mãos estendidas, Ele tem nos levantado e nos levado a lugares de calmaria e de tranquilidade. Jesus tem nos salvado. Os que estavam no barco dobraram os joelhos e o adoraram, prestaram culto. No final, quando tudo estava calmo, a tempestade, os ventos, aqueles discípulos todos no barco, eles ficaram ajoelhados diante do seu Salvador, dizendo: Jesus não é um fantasma, Jesus não está longe de nós, verdadeiramente és o Filho de Deus, és o nosso Salvador. E podemos até dizer que eles usaram as palavras do salmista: eu te amo, ó Senhor, força minha. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro o meu Deus. Ele do seu templo, lá do alto do monte de Jesus, ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou os ouvidos. Então, estando já do outro lado, aqueles discípulos chegaram à terra de Genezaré. Aqueles homens por Jesus atravessaram aquela tempestade, venceram aquelas fortes ondas e alcançaram o seu objetivo, o seu destino final. Quando Jesus entra no barco da tua vida, da minha vida, o barco agora ele tem um destino certo. O novo céu e a nova terra. O outro lado da margem desta vida. Eu sou parecido também com Pedro. Eu acredito que muitos de vocês também sejam parecidos com Pedro nesta história. Quantas vezes com medo, com dúvidas, começamos a afundar? Quantas vezes tiramos o nosso olhar de Jesus e olhamos as coisas em nosso derredor? Mas também quantas vezes clamamos pedindo por socorro e Jesus estendeu as mãos a nós? Quantas foi as vezes que já caímos do seu barquinho e Ele com as suas mãos nos colocou novamente ao nosso destino, ao nosso caminho reto. Jesus também tem estendido as mãos a vocês para o salvar das tempestades, da morte e do pecado. As mãos de Jesus têm nos segurado, têm nos salvo, têm nos dado tranquilidade para caminharmos nesta vida, neste barco, nesta igreja, do qual um dia chegaremos ao outro lado, ao reino dos céus. Enquanto esse dia não chega, que possamos olhar para Jesus, que possamos gritar quando for preciso: salva-nos, ó Senhor. Amém. Eu convido a nos achegarmos, assim como Pedro, a clamarmos a Jesus, para que Ele possa nos estender as suas mãos através desta oração.
Ó Senhor Jesus, salva-nos, ó Senhor. Sabemos que somente por Ti, somente pelas Tuas forças, chegaremos ao nosso destino, ao novo céus e à nova terra. São muitas as coisas que têm nos desviado o olhar do Senhor, o olhar das coisas de Deus, o olhar para o alto, em meio a esta vida. As pestilências, a mortandade, a política, o desemprego, o trabalho, são tantos ventos, tantas tempestades, as ondas são tão grandes, que por mais que o Senhor tenha nos dado forças para atravessarmos a este mar, por mais que em alguns momentos tenhamos caminhado por sobre as águas, muitas são as vezes que nos afundamos, muitos são os momentos que quase perecemos. Permita que possamos ter a humildade que Pedro no texto bíblico teve, de clamar, de pedir o socorro ao Senhor. Ajuda-nos a tirar o nosso orgulho, as nossas vaidades, a soberba que muitos de nós temos ainda, para que possamos ter as Tuas mãos estendidas a cada um de nós. Sabemos que somente por Ti chegaremos um dia a um lugar onde há pastos verdes e há águas tranquilas. Enquanto esse dia não chega a nós, permita que possamos mostrar a este Salvador que nos deu refúgio, que nos dá o socorro bem presente, a outras pessoas que ainda não conhecem, a outras pessoas que estão afundando nesta vida, que estão olhando para a tempestade, que estão atormentadas por fantasmas, por crenças pagãs, por superstições. Permita que nós que fomos levantados pelas mãos, pelas mesmas mãos que do alto foram cravadas com pregos, que possamos mostrar Jesus Cristo para tantos e tantos que estão navegando pelo mar desta vida, com tempestades, com ondas que lhes trazem medo. Permita que nós possamos ser portadores de boas novas, do Teu Evangelho, que traz tanta paz, tranquilidade, sossego para a humanidade. Que esta mensagem do Senhor Jesus, que desceu do alto do monte dos céus, do seu trono, de sua glória, e veio até nós, vendo que não teríamos forças para chegarmos ao reino dos céus, continue sendo anunciada por todas as gerações. Que o Senhor continue escutando o nosso clamor, o nosso pedido de socorro, e que o Senhor continue nos dando a salvação, que somente o Senhor pode nos dar. Ó Deus, ouve a nossa oração, em nome de Teu Filho, que vem ao nosso encontro. Aqui nós nos prostramos e o adoramos, assim como aqueles discípulos o fizeram. Amém. Convido também a fazermos a oração do Pai Nosso, e convido a fazermos em conjunto ela. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse final de semana é o Dia dos Pais, e assim como Pedro, muitos de nós como pais, somos fortes, sabemos navegar com a nossa família no meio desse mar da vida, porém, muitas são as vezes em que remamos, por mais forte, por maior que seja o nosso intelecto, nossa sabedoria ou a nossa força,
muitas vezes não conseguimos sair do lugar. E eu queria convidar cada um de vocês como pais, não tenham vergonha de gritarem, de pedirem pelo socorro de Jesus Cristo. Em meio à dificuldade do matrimônio, da criação dos filhos, do sustento do lar, em meio às ondas, os ventos que batem sobre a tua vida, o teu coração, saiba que, por mais que sejamos como Pedro, pedra aos olhos de nossos filhos, diante de Deus Ele sabe que somos fracos, que somos frágeis, e até mesmo nós, que pegamos os pequeninos nossos em nossos colos, nós também precisamos ser pegos no colo. Precisamos muitas e muitas vezes da mão estendida de Jesus Cristo. Saiba você, Pedro, pai, que essas mãos estão estendidas também a ti. A cada um de vocês que se dobrou e se curvou diante desse Jesus, que pôde pegar a esta mão estendida, eu vos anuncio a bênção de Deus em tua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo. Amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. No oceano mais profundo, a minha fé forte será. Tua graça alcança águas turvas.